Paz do Senhor Jesus a todos. Hoje será dito sobre um tema: adoração na Antiga Aliança e adoração na Nova Aliança. Qual a diferença da adoração na Antiga Aliança e adoração na Nova Aliança? Existe muitas pessoas que não estão compreendendo quando se fala de Antigo Testamento ou Velho Testamento e Novo Testamento. Como sabemos, a Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas o que quer dizer Antigo Testamento e Novo Testamento? Antigo Testamento significa antigas leis, antiga aliança. Novo Testamento, novas leis, uma nova aliança. E aonde o Novo Testamento começa? Alguém pode pensar, bom, o Novo Testamento começa em Mateus. Então, por exemplo, quando eu abro uma Bíblia e vejo Novo Testamento, a gente cai em Mateus, capítulo 1. Só que a gente precisa esclarecer uma coisa. Mateus, capítulo 1, vai falar sobre a genealogia de Cristo e o nascimento de Jesus. A nova aliança, ela não começa em Mateus, capítulo 1. Ela começa na morte de Cristo. Agora, por que foi dividido Mateus como Novo Testamento? Porque o livro foi escrito pós a morte de Jesus, no Novo Testamento. Então, os livros que foram escritos no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Mas não é que Mateus 1 é nova aliança, ainda era antiga. Ainda vigorava a lei de Moisés. Então, nós precisamos compreender como a adoração é na Antiga Aliança e na Nova Aliança. Antes da cruz e pós da cruz. Lembrando que em Mateus capítulo 2, 3, 4 é a Antiga Aliança. É a Antiga Aliança. Então, vamos lá. A adoração no Antigo Pacto tinha uns preceitos. Nesse vídeo não será abordado muito profundamente cada item. Provavelmente terá outros vídeos sobre cada tema específico, porque são muitas coisas para se falar também. Então ficaria muito grande também. Então a ideia é fazer também vídeos com temas em destaque, né? Sobre algo específico, um tema da lei. Por exemplo, o sábado, circuncisão, separa em blocos que acredito que fica melhor para o estudo. Mas vamos lá. Como que era a adoração no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, né? A lei, ela foi dada por Moisés. Deus deu para o povo por meio de Moisés. Aonde isso está escrito na Bíblia? João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E quando que essa lei veio? Por meio de Moisés. No livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, vai falar sobre a saída do povo israelita, a saída do Egito, rumo à terra prometida, que era Canaã. Quando Deus tira o povo, ele estabelece uma lei e uma forma de cultuar a Deus. E essa lei envolve algumas coisas. Envolve 10 mandamentos, envolve outras leis, não é só 10 mandamentos.
envolve um tabernáculo, que é como se fosse um templo. Qual a diferença de tabernáculo para templo? O tabernáculo veio antes do templo. Era tipo um templo, só que móvel, porque como eles estavam indo para a terra prometida, eles não poderiam parar num canto e fazer um templo fixo, se eles estavam caminhando. Então era como se fosse uma tenda móvel. É como se fosse, entre aspas, um templo móvel. Como uma tenda. E tinha o tabernáculo. Só um comentário. O templo foi instituído na época de Salomão, lá na frente, quando eles entram lá na Terra Prometida. Aí passa um tempão, vem a época dos juízes. Aí o povo clama por um rei. Aí vem Saul, Davi e Salomão. Aí Salomão ergue um templo. Então, existe um tabernáculo. Neste tabernáculo existe um altar. Existem sacerdotes. Deus institui uma festa chamada Páscoa, simbolizando a saída do povo do Egito. Havia purificação com água. Havia a guarda do sábado. E havia a circuncisão. E outras coisas. Aqui é algumas coisas para refletirmos, para analisarmos. E aonde está na Bíblia sobre este tabernáculo? Tem várias passagens. Em Êxodo, capítulo 25, versículo 9, vai dizer assim: conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então tinha uma ordenança de como seria feito o tabernáculo, o lugar de adoração, o lugar de busca a Deus. Em Êxodo 26, no versículo 30, vai dizer: então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Olha aí, a ordenança. Tu vai levantar o tabernáculo conforme foi te mostrado no monte. Então tinha que ter um tabernáculo. Tinha que ter uma tenda ali de busca a Deus, que era o tabernáculo, como uma tenda. Falo uma tenda, mas é como se fosse, né? É um tabernáculo, é como uma tenda móvel, é nesse sentido. Lá havia o quê? O altar. Aonde nós vamos ver que tinha um altar no tabernáculo? Êxodo capítulo 27. Para não ficar muito longo, eu não estou lendo aqui, né? Mas tem escrito, ó, versículo 1, ó: farás também um altar de madeira de cetim. Então o altar era feito de madeira. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. Então era um lugar mais alto, era um degrau mais alto, que iria ficar os sacerdotes. Então a gente pode ver que havia um tabernáculo na antiga aliança, havia um altar que Deus pediu, né, para levantar, em Êxodo 27 diz sobre esse altar. Em Êxodo 28, muitos dessas coisas que estão sendo ditas está em Êxodo. Por quê? Porque foi ali que Deus começou a dar as leis para o povo. O relato, né, das leis está ali. Olha o que diz em Êxodo 28, versículo 1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Então Deus estabeleceu um tabernáculo. Nesse tabernáculo tinha um altar e tinha sacerdotes que Deus tinha levantado. Não era todos de Israel, eram os sacerdotes.
Então, na antiga aliança, nós temos vendo o quê? O tabernáculo, né? Que é como se fosse a tenda da adoração, o altar, que ficava lá dentro, os sacerdotes, ou seja, uma hierarquia. Ninguém podia subir lá, só eles, que Deus instituiu. A Páscoa judaica, aonde está? Êxodo capítulo 12. Aí ele vai detalhar como era essa Páscoa, que envolve um cordeiro, que envolve 7 dias de pão asmo, o dia que era para ser feito era uma vez no ano. Então tinha todo um processo, né? E foi essa Páscoa que Cristo ceiou. Quando eu falo essa, não a primeira, né, quando o povo logo saiu, mas a ceia de Cristo foi essa Páscoa. É comemoração dessa festividade. Jesus não ceia com os discípulos? Pois é, a ceia que Cristo come era a Páscoa judaica. Era esse simbolismo do povo sair do Egito. Não é que era a mesma. Quando Moisés, a primeira Páscoa ali, Jesus estava ali de carne e osso. Não, não é isso não. Mas é a mesma Páscoa. Não é... Porque alguém pode pensar, né, também. Ah, mas a Páscoa hoje é a mesma? Né? Como é que fica isso? A Páscoa é a festa judaica em comemoração à saída do povo do Egito, o povo israelita. Cristo comemora essa Páscoa, essa festa. Só que é claro que não no dia que saíram, né? Ele não estava ali de carne e osso. Mas, muitos anos depois, lá na frente, ele comemora com seus discípulos. E aí, isso está em Êxodo 12. A instituição da Páscoa. A parte que fala que Jesus ceiou a Páscoa já está em Lucas, capítulo 22, versículo 15. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Mas aí é outro tema. A gente tem que abordar mais específico esse tema aí. Então, tinha o tabernáculo, né, a tenda da adoração, da congregação, o altar, os sacerdotes, a Páscoa judaica, tinha purificação com água. O povo era purificado com água, Cristo não tinha vindo. É claro que era Deus que purificava, mas havia essa purificação com água. Onde isso está? No livro de Levíticos. Levítico capítulo 8, no versículo 6, diz assim: e Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Aí, o 7, né? Ele vestiu a túnica e cingiu-o com o cinto e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode e o apertou com ele. Mas olha o 6 aí. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Era algo que envolvia purificação. E existe o sábado, aonde está dizendo que o sábado deveria ser guardado na lei. O sábado ele está citado em Gênesis 2, mas na lei ele está em Êxodo 20, nos 10 mandamentos. Olha o que diz aí, no versículo 8 de Êxodo 20. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Era uma lei ao povo de Israel, que tinha que ser guardada. E tinha também a circuncisão. Nós podemos ver em vários lugares. Foi algo dado a Abraão, Gênesis 17, mas Jesus circuncisou.
circuncidou. Olha o que diz aí em Lucas, capítulo 2, no versículo 21 em diante. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Olha aí. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. 23. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então ele tinha que ser apresentado ao Senhor conforme a lei de Moisés. Mas a circuncisão foi algo dado antes, mas estava antes da cruz, na antiga aliança. Então o que acontece? Na antiga aliança, o servo de Deus tinha que ser circuncidado, tinha que celebrar a Páscoa uma vez no ano, tinha que guardar o sábado, quando pecava ia lá nos sacerdotes, lá no templo, tinha o altar, tinha que obedecer os sacerdotes que iriam ministrar o sacrifício para o altar, tinha o tabernáculo. Muitas denominações hoje, elas falam de Jesus, mas toda essa estrutura, ela acaba vindo junto para dentro das denominações. É claro que estão adaptadas a uma nova realidade. Antes não tinha energia elétrica, hoje tem. Antes matava um animal, hoje é o Cordeiro que é Cristo, mas o altar continua. Aquela separação que tinha entre os sacerdotes e o povo, hoje continua. Então, a estrutura de adoração a Deus, não em todos os lugares, mas em muitos lugares, é algo que é semelhante ao que ocorria na antiga aliança. É como se fosse uma adoração a Deus na concepção judaica. No templo, no tabernáculo, os líderes têm que estar ali para abençoar o povo. Só que antes eram sacerdotes. Muda o nome. Hoje são pastores. Então vai mudando. Antes tinha um nome hebraico do templo. Hoje o pessoal chama de igreja. Eles vão adaptando. Mas a concepção de ter um lugar, um altar, os sacerdotes, essa estrutura hierárquica, é um pensamento judaico da antiga aliança. Mas quando eu estou falando isso, não é para acusar uma pessoa ou outra, ou falar contra um pastor, algo do tipo. Mas essa não é a concepção cristã. É aí onde pega. A concepção de Cristo é outra coisa. É outra coisa. Cristo, ele não deixou um lugar específico. Isso está escrito na Bíblia. O altar é diferente. A hierarquia é diferente. A Páscoa é diferente. A purificação é diferente. A guarda do sábado é diferente. E com relação à circuncisão é diferente. São outras realidades. Na antiga aliança, o tabernáculo, como vimos aí, foi estipulado por Deus. Mas quando Jesus vem, ele já começa a trazer o reino dos céus. Ele já prega o reino dos céus. Quando Cristo ele vem, ele já começa a pregar um outro reino, um outro entendimento vem sido trazido por Cristo Jesus. Ele começa a pregar. Olha o que diz Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então o reino de Deus estava próximo. O reino de Deus é o reino de Deus. Estava próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ele estava trazendo um novo reino.
E aonde seria essa adoração? Ele explica isso para uma mulher e relataram na Bíblia. Olha o que diz. A mulher, olha o que diz. Olha o que diz a mulher. João 4,19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte. Ali era onde estava um poço, onde eles pegavam água, né? Nossos pais adoram neste monte. E vós, que eram judeus, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Olha o que Jesus disse no 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Em Jerusalém é onde ficava o templo. O templo, onde tinham os sacerdotes, o altar. Deus falou, vai chegar um tempo que não é mais lá, e nem aqui. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela disse. Aí agora Jesus disse, 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aí ele fala, 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas a hora vem, e agora é. No presente ali já era, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. 25. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. Nos anunciará tudo. 26. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Então ele estava dizendo, nem lá em Jerusalém, ou seja, nem lá no templo, nem lá em Jerusalém, lá no templo, e nem neste monte, mas vai ser em espírito, vai ser com as ações. Então a adoração que ele fala seria em verdade, com atitudes. Quando vemos o que Jesus ensina, Mateus 5, por exemplo, o sermão da montanha, ele fala, bem-aventurados humildes. Ele está falando de humildade, ele não está falando de lugar, ele está falando de algo que ocorre dentro da pessoa, dela ser humilde. Aí ele fala sobre os pacificadores, as pessoas mansas. Então, o que Cristo fala é algo que está dentro do homem, do interior do homem. Não é ir a um lugar para buscar, é uma mudança interior. É diferente do antigo pacto que o povo tinha aqui no templo. Ele falou, não, agora não vai ser mais lá no templo em Jerusalém, não. Porque quando ele fala, não vai ser em Jerusalém, é porque em Jerusalém estava o templo. Era onde os judeus iam adorar a Deus, no templo. Era lá que o povo iria adorar a Deus. Então ele já começa a trazer um novo entendimento. O altar, no antigo pacto, era um lugar de sacrifício. Noé sacrificou sobre o altar, Abraão iria oferecer Isaac sobre o altar, o profeta Elias, quando ele orou e caiu fogo do céu e consome ali, tinha coisa sobre o altar. Então, o altar é um lugar de sacrifício. Antes tinha um altar. Aquele altar no templo significava que só podia estar ali os santos e onde tinha sacrifício, no altar. O que acontece? Na região, né? Porque o altar é lugar de sacrifício. O apóstolo Paulo, com o entendimento que Deus deu para ele, diz em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo que o culto a Deus é oferecer o corpo em sacrifício santo, puro e agradável. Ou seja, ele está dizendo, a tua vida de renúncia ao pecado, aquilo que não agrada a Deus, isso é o culto a Deus. Não é ir a um lugar, um dia da semana, ou vários dias, e estar ali orando e cantando. Não é isso. O culto são ações que a pessoa toma de renúncia para agradar a Deus, a Cristo. O culto é com ações, não tem nada a ver com ir a um lugar. Não tem nada a ver com ir a um lugar. Olha o que diz o texto. Paulo falando aos romanos, rogo-vos, o que é rogar? Pedir. Peço a vocês, rogo-vos,
Pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o culto com entendimento. Então, o culto no novo pacto é com ações. Não que no passado também não seja. Tinha também, não adulterarás, não furtarás. Porém, tinha aqui no templo, tinha o sábado, tinha a circuncisão, tinha a Páscoa, tinha os sacerdotes, tinha os sacrifícios, tinha a separação entre os santos e os que não eram santos. Havia muitas coisas. O que ocorre? Cristo, quando ele morre, ele pôs fim à lei. Ele cumpriu a lei, mas quando ele morre, ele traz um novo concerto, uma nova aliança. É um novo pacto que surge com a morte de Cristo. A Páscoa judaica, Jesus ele disse em João 6,48, eu sou o pão da vida. E aí ele vai narrar depois que aquele que come e bebe dele, por ele viverá. É se alimentar da presença dele. Existe a purificação que era com água. Hoje é o sangue de Cristo que purifica. Havia o sábado. O descanso hoje em dia das pessoas é Cristo. E a circuncisão é no coração. É diferente. Com relação à hierarquia. Na igreja primitiva, um não era maior que o outro. Não havia cargos. Havia dons e funções. Havia funções. Pedro tinha uma função de pastorear. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Sim. Tu me amas? Sim. Tu me amas? Sim. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro era pastor. Estevão era diácono. Estevão não era menor que Pedro. Só que a função de Estevão era outra. Infelizmente, em muitos lugares, quando se cria uma denominação, quando se forma um grupo e se institucionaliza, vai ter que ter alguém ali. É como uma empresa, é como um estabelecimento, que tem alguém que está acima, como um gestor que está acima. E aí tem hierarquia de pessoas para administrar o lugar, porque é algo humano. É como uma escola, é como uma empresa, é como um estabelecimento. Tem o proprietário e vai vindo os que tem abaixo. Na igreja de Cristo, o cabeça é Cristo. Os outros são todos iguais. Mas tem alguma hierarquia? Todos são iguais. Mas tem alguém que tem mais autoridade que alguém ali? Quem tem mais autoridade são os que estão mais cheios do Espírito Santo. São os mais cheios de Deus. Esses têm autoridade. Mas não é autoridade sobre pessoas. É sobre doenças. É sobre espíritos malignos. Não é um mandar no outro. É uma autoridade sobre doenças, espíritos malignos, né? Sobre demônios. Então, a autoridade espiritual existe na igreja espiritual, que é a verdadeira. A instituição pode até ter alguém com autoridade espiritual, alguém que busque a Cristo, mas ele está submisso a uma instituição. É como um grupo de pessoas que se reúnem em Cristo e tem que fazer parte, vamos supor que esse grupo vá no hospital, ministrar a palavra de Deus no hospital. Tem a direção do hospital, se eles fala mais baixo, eles têm que falar. Tem um governo humano ali. Quando a igreja de Cristo, que é livre, eles entram debaixo de uma instituição, quando eu falo instituição, é no sentido de... é uma instituição mesmo. O povo fica refém àquela instituição. Então, se aquela instituição tem o costume de, por exemplo, um homem não poder tá de barba, um exemplo, então ele tem que se submeter. Porque ali é uma organização que diz isso.
mas não é que o evangelho puro de Cristo fala. É aí que está a questão. As organizações, elas não estão pregando o evangelho puro. A maioria não está. Por quê? Por causa da hierarquia de homens, por causa do judaísmo, da lei do antigo pacto. Então é necessário que haja um despertamento para compreender que buscar a Deus é com ações, com a conduta, não tem nada a ver com ir ao lugar. Muita gente fala, né? Algumas pessoas usam a expressão do tipo: vou para a igreja hoje à noite, vou para o culto. Ele vai para o culto. E na verdade ele tem que prestar o culto com a vida dele, com o proceder dele. As ações. Não é ir a um lugar, não é Jerusalém nem no monte, é espírito em verdade, é com as ações. Só que muitos até tentam fazer isso, alguns. Até tentam fazer isso, mas não conseguem. Por quê? Porque eles não conhecem Cristo. É aí que está a questão. Não adianta sair de um sistema religioso doutrinal que não está correto se não busca Cristo. Vai esfriar na fé. Porque é Cristo que gera o poder. É Cristo que dá força. É a pessoa do Senhor Jesus que fortalece a pessoa. Só que tem gente que só busca Cristo quando está na denominação, quando tem um pastor mandando, você tem que se santificar, você precisa buscar o Espírito Santo. Aí o cara é mesmo, tem que buscar. Ele precisa de alguém mandando nele, para que ele se sinta estimulado. Ele por si só, ele não parece que não quer Deus. Só que é aí que está a questão. Quando a pessoa passa a conhecer Jesus de verdade, dentro do coração dela, passa a ter desejo por Cristo. E ela passa a não depender de pessoas, mas unicamente de Cristo. Ela pode reunir, ela pode querer estar em comunhão, muito bom, mas ela não depende de pessoas. Mas ela precisou de um favor. Se o Senhor falar, olha, tu precisa ir lá que Ele vai te ajudar, é outra coisa. Mas tudo é Deus. Não é aquela dependência espiritual. A dependência, ela tem que ser só de Cristo. O sistema religioso, ele diz o quê? Não, a tua dependência tem que ser aqui na igreja, que na verdade é uma instituição, mas eles falam igreja. E essa palavra igreja, quando é atribuída a uma instituição, é complicado, porque o pessoal pensa que é a igreja mesmo. Mas a igreja de Cristo é espiritual. Não é uma placa, não é uma denominação. A verdadeira igreja não é uma denominação. Igreja, aí tem um nome lá, que dão numa placa. Não é isso. Não é isso. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Aonde isso está na Bíblia? Está em Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Olha o que diz o texto. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Diz assim: olha só. Calma aí. Não é o 23 não, peraí. Efésios 1, 23. Olha só, eu vou ler do 22 para ficar mais claro. Efésios 1, 22, vou ler aqui, e o 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha aí. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Se hoje uma pessoa se rende a Cristo na beira de uma calçada, ele se rende a Cristo, ele passa a ter parte com Cristo, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo. Alguém pode falar, mas de que igreja ele é? Que sempre vem aquele entendimento.
de que igreja é um lugar de adoração. Mas de que igreja ele é mesmo? Não, ele não é questão de ser de que igreja, instituição. Ele é do corpo de Cristo, ele é da igreja espiritual. Ah, mas ele precisa de uma igreja. A pessoa quer forçar ele a estar num lugar. Não, ele precisa de Cristo, ele já está na igreja. A pessoa não entende, às vezes, que a igreja é o corpo de Cristo. Aí é onde entram os sacerdotes. Mas quem é o pastor dele? É Cristo. Não, mas a Bíblia diz que tem que ter um pastor. Aí começa. Sendo que, quando a Bíblia fala de pastores na Nova Aliança, eram funções, não eram cargos. Então a gente começa a perceber que há uma grande torção de significados. Chamam instituição de igreja, atribuem o pastor na Bíblia a um cargo e a uma função. O altar, que quando Cristo morre, a Bíblia diz que o véu do santuário rasga, não tem mais a separação, trazem a separação e dizem, esse lugar foi consagrado a Deus, se tiver em pecado não pode subir aqui. Porém, muitos dizem isso, né? Em denominações. Esse lugar que foi consagrado, isso aqui é um altar do Senhor, não pode subir aqui em pecado. Mas o pecador, ele tem acesso a Deus, que é alguém muito maior em santidade do que um altar de, sei lá, tijolo, pedra, madeira. Deus está acima do altar e o pecadorzão tem acesso a Deus mediante a Cristo e não pode chegar ao altar. A gente percebe uma inversão de valores, porque não se compreende que Cristo rasgou o véu. Ainda que se anuncie, Cristo morreu pelos seus pecados, Jesus rasgou o véu, mas parece que não entende. Porque como diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 15, muito claro, muito claro, muito claro. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Olha o que diz o texto. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Olha o que diz esse texto. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando é lido Moisés, o véu está no coração. Quando alguém entra numa denominação e entende que ali é um lugar sagrado, tem um altar e sacerdotes, isso é a leitura de Moisés. Estão lendo Moisés, estão transmitindo Moisés através de objetos, o altar, talvez de um candelabro, de outra coisa ali que era de costume judaico. Mas estão lendo Moisés. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. 16. Mas quando se converterem ao Senhor, quem é o Senhor? Jesus, então o véu se tirará. Está muito claro. Quando se converte a Cristo, a pessoa entende que muitas coisas da antiga aliança foi removida e Cristo fez uma nova aliança. Então, é uma nova forma de adorar a Deus. Espero que tenha falado algo bom aí da parte do Senhor para vocês. Que Deus abençoe a todos. A paz.